Ao sair da oficina, pedalei alguns quilômetros e encontrei um restaurante que servia um bom prato de frango, purê, salada por 2.500 pesos, cerca de R$ 11. Algumas vezes é mais barato e melhor alimentar-se dessa forma do que comprar no mercado e preparar a comida. Quando terminei para seguir viagem até Caldera, era 2 horas da tarde. Um primo de minha amiga Verônica, de Valenar, Cláudio, morava a 10 quilômetros de Copiapó. Enviei o WhatsApp e ele topou me receber. Morava em um lugar tranquilo. Fiquei em uma casa em frente à sua, uma casa de hóspedes que ele disponibilizou que eu permanecesse. Fui de bike comprar água e algumas coisas para comer. Na volta, tirei um cochilo na rede. Silêncio absoluto na casa no deserto. 18 de outubro. Dormi muito bem à noite. De manhã, Cláudio me levou à casa de seus pais e tomei café da manhã por lá. No almoço, fomos a Copiapó de carro para almoçar com sua mulher e sua filha pequena. Lá, observei uma bananeira anã, a primeira bananeira que vi no Chile, e Cláudio contou que o clima seco não dava banana. 19 de outubro. Encontrei um suíço de bike indo na direção contrária que eu estava indo. Ia a um ritmo forte, pois tinha poucos dias para fazer a viagem. Pedalava 150 quilômetros por dia. Bem puxado. Reparei que sua bike não ia tão carregada quanto a minha. Parei no posto Copec, comprei suco e sanduíche. Esses postos de gasolina sempre cobram mais caro, mas não havia outra opção por ali. Logo em seguida, conheci Fernando, cicloturista do Uruguai. Eu estava pedalando e ele passou por mim em sua bike. E como íamos para o mesmo caminho, decidimos pedalar juntos. Os uruguaios são tranquilos e foi muito boa companhia para percorrer comigo o deserto do Atacama, considerado o mais seco do mundo, onde a temperatura de tarde chega a 40 graus e à noite cai abaixo de 0. Seguimos juntos para Caldera e para a casa de uma amiga sua, que nos recebeu super bem. Patrícia, uma exilada chilena, morou na Alemanha na época da ditadura. 20 de outubro. Fomos conhecer a cidade. Passamos na feira e conhecemos o Museu Paleontológico Caldeira, o melhor da América do Sul, por seu acervo riquíssimo de material. Decidimos ficar mais um dia. Ajudamos Patrícia, seu marido e seus filhos a vender os produtos que vendiam na feira e depois colocarem no carro e guardarem em uma grande despensa, onde estocavam para venda vários produtos. À tarde, comemos uma tortilha de couve-flor. 21 de outubro. Como sempre, o momento mais difícil, despedirmos de Patrícia e família. De manhã, a última gentileza, um café da manhã reforçado. Segui com companhia do uruguaio Fernando pela costa desértica. Tempo nublado, mas ótimo para pedalar. Pelo menos o calor não era tão forte. Coloquei uma bandeira do Brasil que havia comprado na feira. Um carro buzinou e parou à nossa frente. Era um casal de brasileiros que viajava pelo Atacama, Paraguai e Peru. Tinha um canal no YouTube, nos entrevistou. Chegamos a um povoado inca, Caleta Torre, onde viviam poucas famílias. Era o contato dado por Patrícia. Ficamos acampados de frente para o mar. Mais tarde, chegou o pescador-chefe da região, Pedro, que nos ofereceu marisco e ouriço e nos convidou para sua casa de pescador, simples, onde tomamos chá com pão e marisco frito. 22 de outubro. Faltavam 30 quilômetros para chegar a Chañaral. Pedal tranquilo e clima fresco. Acampamos em uma casa abandonada em frente ao posto Petrobras Chile. Fiz um arroz com lentilha no fogão portátil. 23 de outubro. Pedalamos em direção à Rota 5. Ia começar mais uma aventura. Antes, passamos no mercado, acessamos a internet na praça e tomamos café da manhã. A próxima parada seria bem longe, em Antofagasta, a 400 quilômetros. A paisagem era linda pelo caminho. A cor do deserto era castanho escuro.
Pedalamos em linha reta com um bom ritmo, com algumas subidas leves. Parávamos para tirar fotos das deslumbrantes paisagens das montanhas, parecendo outro planeta com a sua cor vermelha e uma montanha que parecia única e bela. A temperatura chegava a 35 graus, mas, com o vento, não sentíamos tanto calor. Chegando, uma descida incrível de 10 quilômetros, e temperatura que em 3 horas caiu para 14 graus, pois já ia entardecendo. Achamos um restaurante em Las Bombas e o dono nos permitiu acampar em um dos galpões. Comemos um churrasco com pão e chá. Todas as construções por ali pareciam surreais e sentimos que estávamos em um filme de ficção científica, isolados de tudo e cercados pelo deserto que parecia não ter fim. 24 de outubro. Caminho longo, 80 quilômetros até Talarle, cidade bonita e tranquila, sol forte. Por mais que nos protegêssemos, estava lá ele queimando alguma parte de nosso corpo. Uma descida longa, de uns 20 quilômetros até o mar, mais surreal não poderia ser. Senti uma felicidade muito grande e uma tranquilidade por estar naquele lugar. Por mais que fosse extremo e exigisse um certo cuidado, principalmente na hidratação, não cansava de agradecer. Depois, tentamos trocar dólares para Fernando. A cidade ficava no meio do Atacama, um dos lugares mais visitados por turistas, e não tinha casa de câmbio. Fomos à Lan House e procuramos um lugar para dormir. Era noite. Perguntamos na prefeitura sobre uma pessoa que estávamos procurando, o brasileiro Juvenaldo. Estava a 200 metros à frente e saía de uma cafeteria onde tinha um negócio. Juvenaldo vivia no Chile há 20 anos e permitiu que acampássemos no seu quintal. Era mecânico e gostava de viajar. Estava construindo um trailer para acoplar à sua picape. Ia ser bem confortável, com cama, cozinha, banheiro. Seu plano era viajar pelo Brasil com o seu filho, onde este morava, pois fazia um bom tempo que eles não se viam. Ele já havia viajado pelo Brasil de moto e também para o exterior, a trabalho. Juvenaldo ainda preparou um jantar. Tinha 65 anos. Era muito bom escutar o sotaque do norte do Brasil naquele lugar tão longe. 26 de outubro. Dia para descansar e conhecer a cidade. Conhecemos as ruínas de Huanchada, uma mineradora do século XIX que virou museu e fazia um pouco de marketing da mineradora e os supostos benefícios para a cidade, mas não mostrava a parte ruim do que faziam com a cidade e a população, como a poluição de rios e da água potável. Fomos ao centro e à noite fizemos pizza para 2 novas amigas, Grace e Cassandra, que nos receberam super bem em sua casa e, acompanhando a pizza, música tocada por uma delas, que era boa no violino. 27 de outubro. Outro dia de descanso. À noite, fomos os 4 ao cassino, onde haveria um show com cover do Guns N' Roses, grupo de rock americano famoso nos anos de 1990. 28 de outubro. Chegamos tarde da noite e despertamos tarde no dia seguinte. Fomos conhecer a cidade. Decidimos ficar mais um dia em Antofagasta, que até o século XIX pertencia à Bolívia, e só no início do século XX, depois do Tratado de Paz, entre os 2 países passou a ser do Chile. Também é a 5ª maior cidade do Chile e vive principalmente da exportação de minério. Um lugar bem bonito e diferente, com uma praia no meio do deserto. Passeamos pelo bonito parque com várias quadras de futebol, tênis, skate e bem movimentado. Chegaram uns chilenos skatistas que queriam conversar e falamos sobre nossa viagem. Seguimos depois para a casa de Gubiert, do Couchsurfing, que o amigo Fernando havia contatado. Também morava com ele uma colombiana. Conversamos um pouco e depois ela nos ofereceu um delicioso jantar. 29 de outubro.
Saímos tarde com destino a Baquedano, a 71 quilômetros. Paramos para comprar e estocar pão e água. Um senhor nos viu passar da janela de sua casa e nos convidou para comer um charquicán, prato chileno com batata, abóbora e carne, nutritivo e energético para seguir viagem. Uma subida de 10 quilômetros, depois vento a favor e percurso plano. Chegando, acampamos em um posto de serviço médicos que tinha banheiro e ducha. O segurança nos deu a senha do Wi-Fi. Por ali, tínhamos que sempre estar atentos de onde parar, possível lugar para dormir e até água para continuar a viagem. A atenção tinha que ser redobrada, pois era praticamente só estrada, montanha e deserto à frente. Geralmente levávamos comida e água para o dia e contávamos com a sorte para que desse tudo certo e encontrássemos um lugar para dormir, mesmo que fosse para colocar somente o colchão e o saco de dormir para passar a fria madrugada. 30 de outubro. Saímos tarde e paramos em um mercadinho. Vendi algumas fotos da viagem que havia imprimido e Fernando vendeu uma camisa que havia feito sobre o projeto da viagem. Ficamos felizes e animados com as vendas. Paramos na Copec, posto de gasolina chileno. Estava muito calor para pedalar e a temperatura chegava a 40 graus. Um funcionário peruano gostou das fotos e vendi mais uma. Conheci uns motoqueiros de Curitiba que haviam percorrido o deserto do Atacama. Eles falaram comigo, dando dicas sobre o deserto e ficaram impressionados de eu estar fazendo a viagem de bicicleta e de dobrável. Me chamaram de louco e respondi com uma risada. Seguimos para Chacabuco, ex-salineira e ex-prisão, onde senti um clima pesado no local, talvez a energia de ex-presos políticos ainda da ditadura Pinochet, que passaram por lá e possivelmente foram assassinados naquele local. Não sei, sou muito suscetível a lugares e pessoas e sinto quando a energia é pesada. O funcionário David permitiu que acampássemos. Acampamos no banheiro feminino. Depois nos chamou, jantamos e assistimos ao futebol pela TV. 31 de outubro. Ganhamos de David um saco com maçãs. Fomos ao posto comprar água e pão. Seguimos pedalando. No caminho, uma salitrera de linda paisagem e arquitetura. O termômetro marcava 45 graus. Sorte que à frente encontramos uma árvore gigante no meio do deserto. Uma raridade. Aproveitamos a sombra e agradecemos à árvore por estar ali. Paramos para tirar uma siesta e ficamos umas 3 horas ali até a temperatura baixar. Nesse oásis, depois de dormir um pouco, levantei a cabeça e havia um trem ao fundo que literalmente atravessava o deserto. Pensei que estava sonhando, mas era verdade. Continuamos a viagem com um pouco menos calor e com um vento que ajudava a refrescar o corpo e a mente. Um carro parou na nossa frente. Nos aproximamos e eles mostraram uma bandeira do Uruguai, pois viram que Fernando levava a bandeira na bike. Eram 2 casais uruguaios bem animados, acima de 60 anos, mas com grande vitalidade, humor e bem simpáticos. Tiramos fotos, conversamos e seguimos. Fernando ficou emocionado ao vê-los e lhes deu um abraço forte. A energia redobrou e seguimos animados depois daquela surpresa. É raridade um carro parar e ficamos bem contentes. Em Serra Gorda paramos em uma praça. Crianças brincavam de skate. Havia alguns aparelhos de ginástica, um lugar agradável e com boa energia. Chegamos a um povoado bem pequeno. Conversamos com os carabineiros, a polícia, que nos permitiram acampar na praça. Algumas crianças vinham até nós, curiosas por mais detalhes sobre o que fazíamos e nossas viagens. Elas haviam sido informadas que vínhamos de muito longe e ficaram animadas com nossa presença. 1 de novembro.
Completei 10 meses de viagem. Muitas coisas se passaram nesse pequeno tempo e em bicicleta, 10 meses pareciam 10 anos. Muita solidariedade e lugares incríveis, além de cultura que nos enriquecem como ser humano. Só tenho a agradecer a todos e tudo que vi e aprendi. Sem dúvida, ao terminar essa aventura, não serei mais a mesma pessoa.